o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Olá, sou Cris Fernandes. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast De Propósito. Eu sou Cris Fernandes do podcast Ideias Negras. Fui convidada para ser host desse episódio especial em parceria com o portal De Propósito. O De Propósito é uma iniciativa independente voltada para o debate das relações humanas, que tem como objetivo colocar a causa e o propósito como protagonistas do conteúdo. Acima de tudo, respeita todas as pessoas. A missão do portal é trazer um olhar da causa para variados temas com respeito à diversidade e inclusão. Portal De Propósito. Está aqui comigo o Samuel. Samuel, se apresenta, por favor. Tudo bom, Cris? Tudo bem. Tudo bem. É uma satisfação estar aqui hoje. A gente está colocando em prática aí essa missão que a gente tem de trazer bastante gente para a mesa para tratar desses temas que são sensíveis e importantes, dessa agenda, que é uma agenda fundamental, né, para a gente discutir. Então eu estou muito feliz aqui porque a gente vai contar uma história, vai conhecer um pouco mais sobre uma história que eu admiro muito, que depois a gente pode até comentar algumas coisas curiosas aqui e que eu sou fã, enfim, que eu tô bastante curioso para conhecer. Então, e essa história que o Samuel admira muito é a história da Vale do Dendê. A Vale do Dendê é uma holding fundada em 2016 que é destinada a fomentar ecossistemas de inovação e criatividade com foco em diversidade. E para contar pra gente a história da Vale do Dendê e para contribuir com a gente também nesse bate-papo sobre empreendedorismo negro ou afroempreendedorismo ou Black Money, tem todos esses nomes, estamos aqui com o cofundador, diretor de inovação e marketing da Vale do Dendê, Rosenildo Ferreira. Rosenildo, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Imagina, gente. Poxa, enfim, uma apresentação dessa, em vez de a gente normalmente ficar com o ego inflado, a gente fica em pânico, porque gera uma responsabilidade muito grande. Eu agora serei, enfim, obrigado a entregar toda essa expectativa. Eu tenho certeza que você não vai nos decepcionar, Rosenildo. Vamos começar então? Vamos nessa. Eu queria que você falasse pra gente como que a Vale do Dendê atua, como que surgiu essa ideia. Olha, a Vale do Dendê tem, assim, na sua gênese, a vontade de 3 empreendedores, e depois a esse time se somou mais uma empreendedora, de sair do papo para ação. A gente entende que o desenvolvimento, ele só funciona de uma forma clara, enfim, objetiva, e gera de fato riqueza humana e monetária quando ele é um desenvolvimento que abarca a todos. É aquele desenvolvimento que não deixa ninguém para trás. E a gente nota que no Brasil dos últimos 30 anos, a gente tem visto uma evolução bastante importante enquanto país, enquanto, enfim, economia em várias áreas, mas a recorrência é que uma parte importante dessa população está sempre lá no último vagão, quando muitas vezes o lugar dela está exatamente na frente, sendo a locomotiva. É de uma forma muito tranquila para explicar isso, porque o empreendedor de base, ele já é, por si só, um empreendedor de impacto. Agora, mas ele muitas vezes é reconhecido como um empreendedor de baixa intensidade, de baixa qualificação, de baixo interesse, de baixo impacto. Certo. E a gente acha que essa visão está muito contaminada por várias coisas que a gente pode, inclusive, enfim, comentar à frente. Mas a Vale surge nesse contexto de olhar a Salvador dentro de toda a sua potencialidade, dentro de toda a sua exuberância. Perfeito. Que são, enfim, pessoas que já fazem no dia a dia muita coisa. Sendo breve aqui, muita gente não sabe, mas Salvador foi berço de várias iniciativas que impactaram o mundo. Cinema Novo, obviamente, tem ali o Glauber Rocha como seu grande nome, baiano. A batida
da Bossa Nova, Bahia, a própria Salvador foi, enfim, escolhida como cidade da música pela Unesco. E aquela exuberância que são as festas, o carnaval. Sim. E tinha toda uma questão. Agora, inovação, sem você ter ali, quer dizer, a arte, a inspiração, sem você ter inovação e sem colocar isso de uma forma organizada, a geração de riqueza fica sempre muito limitada. Então é isso que a gente tenta, de alguma forma, ajudar a corrigir hoje, colocando um pouco mais a periferia na frente desse trem. E vocês, então, atuam com foco em Salvador? Exatamente. O nosso foco, o nome Vale do Dendê foi uma brincadeira, vamos dizer assim, numa entrevista que o Paulo Rogério Nunes, que é um dos fundadores, fez quando ele estava entrevistando Gilberto Gil. E, enfim, ficou aquela história Vale do Silício, Vale do Dendê, coisa e tal. Bom, e o nome pegou e a gente começou a usar, que é exatamente o grande referencial da culinária soteropolitana e baiana, né? O Dendê é maravilhoso. E, Rosenildo, me fala uma coisa. Eu sei que vocês têm 3 frentes de atuação na Vale do Dendê, né? Uma é o programa de aceleração, tem também uma academy. Queria que você me contasse um pouquinho dessas 3 frentes, como é que funciona. Claro. Então, a gente nasce em novembro de 2016, a gente fez um evento bastante, enfim, ambicioso. Reunimos cerca de 50 makers, pessoal da, enfim, academia, que já existiam, enfim, um ecossistema muito forte lá, e a gente decide lançar a ideia e pedir a ajuda deles para co-criar essa ideia. Então, primeiro, não dava para ser uma aceleradora de negócios como as outras que existiam lá em Salvador, e não eram poucas. Segundo, ela tinha que ter um tempero novo, que era colocar principalmente a mulher e o jovem na frente. Terceiro, ela tinha que vir a partir dos saberes da periferia para o centro. Então a gente tem uma aceleradora que teve o seu primeiro ciclo em 2018. A gente, ao largo disso, a gente atua com uma academy, que, enfim, o nome agora mudou, virou a Escola de Inovação, Empreendedorismo e Diversidade Vale do Dendê. A ideia é falar e ensinar sobre diversidade na prática na escola. E um terceiro braço é uma consultoria, onde a gente pega todas essas metodologias que nós desenvolvemos internamente e transformamos isso em experiências que podem ser compartilhadas com empresas e entes públicos. Então a nossa ideia é atuar de uma forma, enfim, mais holística. Rosenildo, então o foco de atuação em Salvador é mulheres e jovens negros. E eu queria saber de você assim, eu sei que vocês abrem um edital para esses empreendedores interessados aplicarem, né, e se inscreverem nesse edital. Quem pode participar desse edital? Também é voltado para as mulheres, os jovens de Salvador, ou vocês estão pensando em abrir isso para outras partes do país? E quem também pode participar dos cursos que vocês oferecem? Isso que eu queria saber também. Então, como tinha que ser uma aceleradora, enfim, diferenciada, a gente foi atrás de patrocinadores para bancar integralmente o programa. Felizmente, a gente deu sorte de já sair de cara com patrocínio da Fundação Itaú e da Fundação Alphaville. Então, a gente faz uma chamada, como todas as aceleradoras fazem. A diferença mais clássica é que a gente não cobra nem taxa de inscrição e nem um pedaço da empresa, caso ela consiga, enfim, investidor, etc. e tal, que eles chamam de um stake da empresa, né? Por que isso? Porque quem está fora dos grandes centros já vive a prática da escassez no seu dia a dia. Eles são sempre instados a entregar e, enfim, eles doam mais
do que recebe. Então, a nossa ideia era mostrar que não, o saber dele tem valor, então ele entra dentro desse processo, se inscreve numa trilha de pré-aceleração. Por quê? Porque a gente tem que pôr sendo bem prático. Vamos lá, a gente fez o primeiro edital em novembro de 2017 para o primeiro ciclo. E definimos empresas com CNPJ ou em vias de, enfim, obtê-lo. A gente definiu as potencialidades das empresas ali, que são nas áreas de moda, gastronomia, tecnologia, mas aí aquela tecnologia de baixo custo e alto impacto, que é o desenvolvimento de games e aplicativos e também produção cultural. Por que isso? Não foi fruto, enfim, de um acaso. São exatamente as trilhas, as áreas onde Salvador tem uma potência maior, que basicamente é onde está a grande parte da periferia, gerando, enfim, inovação, conhecimento, negócios, etc. e tal. Bom, a inscrição é grátis, tem um funil, a gente seleciona 30, faz uma pré-aceleração para colocar todo mundo na mesma página, que isso é mérito. A gente primeiro põe todo mundo na mesma página. Sim. E depois uma banca seleciona 10. Não significa que os 20 percam, quer dizer, 10 ganham, não. Todos os 30 ganham, porque todos os 30 entram dentro do ecossistema da Vale. Então, o nosso espaço, levando em conta como foi o modelo do ano passado, a gente teve um espaço pop-up no shopping da Bahia, que é um dos grandes shoppings de lá, onde houve um espaço para ativação de marca, realização de palestras, curso, enfim, workshop. Então, a inscrição é grátis, é via edital, é muito simples, é rápido e todas as dinâmicas, inclusive encontros com empreendedores. Fizemos uma caravana para São Paulo, para o nosso parceiro cívico, onde a gente tem uma posição lá, que é onde eu dou expediente, né, diariamente, e a gente atua exatamente na qualificação e na geração de redes. Você falou uma palavra aí que eu queria que você explicasse melhor para a gente entender: ecossistemas de inovação e criatividade. Por que a Vale do Dendê se autodenomina esse ecossistema de inovação e criatividade? Claro, tem um quê de, vamos dizer, ambição aí, né? A gente muito mais visa a ajudar a potencializar, porque esse ecossistema já existe. Salvador é por si só uma cidade onde a inovação é muito forte. Agora, para que você tenha um ecossistema, você precisa de algumas condicionantes e alguns arranjos, tanto de arranjo produtivo, mas com uma trilha de acesso a crédito, que sem crédito, balbal. Nada rola. Você precisa ter uma trilha de conhecimento, você precisa ter uma trilha de acesso a insumos e acesso à distribuição. Então, ao enxergar as potencialidades, ao enxergar esses business dentro de um ecossistema, facilita a visão, faz com que esse empreendedor que está hoje na margem, está hoje num bairro mais longe do centro, ele se entenda pertencente a uma coisa muito maior. Certo. A um ecossistema de fato, que no final do dia todo mundo quer trabalhar, tocar a sua vida e obviamente, crescer, né? Então, dentro de um ecossistema rico, a gente cresce mais rápido, né? Sim, claro. O ecossistema é uma rede. Exatamente. Uma rede com uma potência enorme ali. Perfeito. Tá ótimo. E, Rosenildo, me conta alguma história desses empreendedores que vocês já fomentaram, alguma história que você destacaria, algum caso interessante, só pra gente visualizar quem são esses empreendedores. Claro. Olha, eles são, em suma, inovadores natos. Agora, tem uma pegadinha aí, né? Que quando a gente fala em empreendedor da base da pirâmide, periferia, empresas de jovens, negros, negras, a gente imagina, tá todo mundo ali no básico, né? No serviço primário. A gente fez ali uma pesquisa rápida e eu vou aqui puxar os números de memória. Desses 30 empreendedores, pelo menos 70% tinham curso superior completo. Tinham e tem, né? Peraí,
Mas aí eu tô falando mais do que completo, pós-graduados, mestrados e tinha gente com doutorado. Entendi. Ok? Então, qualificação técnica tem 90% na área deles. Perfeito. Então a gente tinha lá empreendedores e empreendedoras que estudaram design, que estudaram comunicação, química. Tecnologia, provavelmente. Opa, engenharia, um monte. Então a gente tinha gente lá que tem essa qualificação formal, digamos assim, acadêmica. Exatamente. E 90% deles na federal, na universidade Perfeito. federal e na universidade estadual. Então a régua lá estava alta, entendeu? E são, agora, bom, se eles são tão bons assim, né? Por que a empresa deles precisava ser, vamos dizer, acelerada, né? Por um motivo simples. A gente sabe que a pequena empresa enfrenta um vale da morte, boa parte delas morre em 2 anos, a falta de uma rede de contatos, a falta de um ponto de distribuição e a falta de recursos normalmente, enfim, estrangulam uma empresa. Falando mais um pouco ali do lado B dessa história toda, né, de empreendedores de base, isso é uma pesquisa do Banco Mundial feita há cerca de 3 anos, desculpe-me, mostrou que o empreendedor negro ou negra tem 3 vezes mais chance de ter o seu crédito recusado pelo agente financeiro. Então, nós temos casos, obviamente eu não vou abrir aqui porque, enfim, não há uma autorização que seja dito o nome, mas de uma empreendedora que acertou tudo pelo telefone, preencheu todos os formulários. Presencialmente. Quando chegou lá... Perfeito. É você? Então aguarda um instante. Me dá um minutinho. E quando você ouve, me dá um minutinho, aguarda um instante, você sabe que o empréstimo não sai, ou sai a metade, porque tem aquela dificuldade. Então a gente tem vários casos, vamos lá. Não enrolando muito, tem a Interact, que é uma empresa de engenharia. Eles fazem logística, eles usam a internet das coisas. Ela nasceu como uma empresa incubada dentro da Universidade Federal da Bahia. E eles têm um aplicativo que é para gestão de frotas e segurança de frotas. Gestão é desde um consumo de combustível, como que o motorista está pilotando, como é que ele trata o caminhão, se está cumprindo, ou enfim, veículo em geral, e da segurança que é o alarme à distância, enfim, é a preservação do bem. Essa empresa já tinha um certo sucesso, mas eles não... A Interact estava com dificuldade para dar um passo a mais. Graças à nossa participação, obviamente o esforço é sempre dele, porque ele é que é o empreendedor. Certo. A gente ajuda a dar um passo a mais. Eles assinaram uma parceria com o governo do estado. Olha só. Eles estiveram na missão que nós fizemos a Austin no último SXSW. Então eles tiveram acessos a outros patamares onde eles poderiam chegar por conta própria, mas só que com um custo que eles talvez não tivessem condição de arcar hoje. Nós temos outra empresa, a Bebé Cosméticos, é de uma engenheira química Eu conheci essa história, muito legal. Graduada, etc e tal. Ela é de Santo, ela é do terreiro. Isso. E ela desenvolveu toda uma linha de cuidado do corpo, etc e tal, baseada nas plantas e em todos os elementos dos orixás. Aí você fala, mas peraí, o que tem de inovação nisso? Primeiro que são cosméticos com identidade. Perfeito. Tem um caráter identitário muito forte e com um apelo com o público que está, obviamente, sensibilizado a comprar exatamente aquilo. A gente tem a Maeli Santos, ela é maquiadora, ela tem um potencial muito grande. A gente tá aí numa luta muito grande para conseguir a van dela, né, o estúdio móvel dela. Maeli, ela, por um acaso, ela é cadeirante, ela tem uma família, 2 filhos, etc e tal, e foi uma das primeiras maquiadoras populares de lá a investir na pele negra. Perfeito. A história que ela conta é assim: muitas amigas têm vergonha de apresentar o álbum de 15 anos, que ela é maquiada como se fosse branca. Sim. Então ela não se enxerga. Então o principal, um dos principais momentos da história
de uma jovem, né? Que é o baile de 15 anos, e ela não se vê naquela foto. Então, isso não é apenas business, é um business que traz aí um resgate, né? propósito, uma causa. Sim. Perfeito. Então, a gente tem esses 3 exemplos aí, mas a gente tem muitos mais. O que eu gostaria de destacar é que a grande dificuldade de um processo desse é a curadoria, porque ao escolher 30, você deixa 20 de fora. Né? Perfeito. Deixa eu explicar, desculpa. A gente teve 107 inscrições e, obviamente, aí vem de tudo. Né? O pessoal que leu meia linha do edital, estavam passando na porta e vamos lá. Bom, tiramos 50. Certo. Para baixar de 50 para 30, nós levamos 3 dias no Skype quebrando o pau, que é muita coisa boa. Eu estou dizendo assim, Salvador, um edital bastante focado, localizado. Esse edital foi lançado em novembro e até dezembro as inscrições, quando o Brasil para, quer dizer, 107 nomes inscritos. Para a aceleração, eles não iriam, teoricamente, ganhar nada. Os outros processos de aceleração, das aceleradoras grandes, elas normalmente dão um prêmio no final, de 10 mil, 20 mil, 30 mil, enfim, mas aí em muitos casos você paga para entrar, etc e tal. Então a gente, sai, como entrou, mas com um compromisso sólido da gente correr atrás ali de uma participação, financiamento. Temos outra, Óleos da Mi, ela tinha, ela criou essências com óleos naturais para tratar o cabelo da mulher negra. Que incrível. Você não precisa. Aí você fala, mas peraí, isso é cosmético, e cosmético não tem tecnologia, etc. Vai dizer isso para investidora que ela arrumou agora e está pondo uma bela grana na empresa dela. Olha só que incrível, muito Cris, legal. Deixa eu fazer Claro. entrar um pouquinho nesse papo, porque eu queria te fazer uma pergunta, Rosenildo, para entender um pouco mais como é que as marcas ou os grandes investidores podem ajudar. Primeiro, você citou 2 importantes parceiros de vocês. Exato. Inclusive, eu acho que a gente tem que ressaltar e mencionar o nome de empresas como essa sempre, Sim. porque é isso que faz com que esse ecossistema fique virtuoso, né? E estimule outras marcas a fazer o mesmo. Mas como é que é isso? Quer dizer, hoje, se uma marca quer fazer parte de um processo como esse, a gente está falando aqui da indústria dos cosméticos que está vivendo um momento de expansão recentemente, né? A gente tem grandes movimentos nesse sentido. Como é que essas marcas conseguem se associar ao Vale e criar ações para poder tornar essas 30 empreendedores, 60, 100, quem sabe 1000 em algum momento, né? Então, a gente tem ali uma visão muito forte de que a gente sozinho faz pouco ou quase nada. Então, o sucesso do nosso trabalho está diretamente ligado à nossa capacidade de atrair parceiros. Exemplo, os nossos mentores, eles atuam gratuitamente. Perfeito. Boa parte deles. Então, a gente tem um voluntário aí que enxerga valor nessa causa. Agora, o grosso da grana, porque você precisa de infraestrutura, dinheiro, etc. e tal. Eu tenho pelo menos 3 encontros externos ou, enfim, por Skype por dia. Perfeito. Correndo atrás de grana. A gente trabalha com investimento direto, de marketing ligado à causa, porque é muito bom ter essa oportunidade aqui. O que a gente faz não é trabalho social ainda. Perfeito. A gente ainda não faz. Nosso sonho é ter um excedente para fazer o trabalho, enfim, social, que é importante. Sem dúvida. Ele tem o seu espaço. O que a gente faz é business. Perfeito. Então a gente olha para as empresas e fala: se você quer investir em alguns dos 17 ODS, a Vale está aí. A gente vai para o marketing e fala, marketing ligado à causa. Perfeito. Se a sua causa for empreendedorismo, se for jovem, mulher, você vai encontrar dentro da Vale programas onde você pode ancorar a sua marca. Então, cada processo de aceleração que dura em cerca de 3 a 4 meses, ele tem um custo X. Sim. A gente tem o nosso que a gente tem que fazer, que é o que esses 2 patrocinadores pagam anualmente. Então a gente faz uma edição anual. Mas nada impede que a gente faça um dedicado.
Exemplo, acabamos de assinar um contrato com a Açaí Atacadista para fazer uma aceleração dedicada à culinária. Legal. Gastronomia. Então a gente Perfeito. estamos para lançar nos próximos dias, enfim, uma chamada pública, onde a gente vai colocar para dentro. Aliás, é a primeira vez que a gente fala isso aqui. Olha só, a primeira vez. Muito bom, que bacana. Então os recursos já entraram, então a aceleração está garantida em todas as suas fases. A gente vai, enfim, lançar um edital, a gente chama 30, põe eles na mesma página, a gente faz 2 semanas ali intensiva de curso e tira 10 para ficarem no longo curso até 3 meses. Mas esses 20 não são jogados ao mar, né? Que a gente inclui, a gente não exclui. Eles vão entrar no ecossistema da Vale do Dendê como um todo, tendo desconto em nossos cursos na escola, sendo fornecedores prioritários, enfim, vamos dizer assim. Então, uma empresa, se quiser ter uma aceleração específica, quem estiver olhando Salvador como um mercado a ser conquistado, quem estiver já em Salvador e quiser desenvolver a sua marca, agregar, enfim, inovação aberta, chama a gente, porque a gente atua, aliás, desculpe-me, a Vale do Dendê também atua com labs. Então a gente faz programas dedicados para a empresa, além de consultoria, pode contratar a gente para fazer consultoria interna e tem uma última divisão que a gente faz, que é a estruturação do branding. Perfeito. E implantação do branding para distritos criativos ou ruas. Que legal. Imagina a Bourbon Street em New Orleans. Exatamente. Dar uma cara usando o que a rua tem, todo o saber do bairro, toda a competência que já existe ali, só que organizando para que todos ganhem mais. Essa é a ideia. Quando você menciona, a gente mencionou a questão da marca, a gente entende a importância disso, mas você fez uma fala interessante falando sobre os mentores. Quer dizer, a gente tem muita, eu percebo que há uma forma muito interessante de ajudar, que é dispor um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para ajudar o pessoal que está começando a empreender. Como é que, se quem está ouvindo o nosso programa, eu tenho certeza que a gente tem muita gente que tem essa chama, essa vontade de contribuir, às vezes tem alguma habilidade ali que poderia contribuir com o Vale. Como é que essa pessoa pode ajudar vocês, assim? Então, é engraçado isso, né? Porque parece clichê, mas eu tenho um depoimento pessoal nessa faixa, que é o seguinte: patrocínio é importante, dinheiro é tudo, né? É vital, mas quando você doa o seu tempo, perfeito, tem outro significado. Pô, mas você veio aqui também captar e tá dizendo que dinheiro é tudo, mas nem sempre. Bom, peraí. Eu fui professor voluntário no cursinho Griot, né? Favelas, por 13 anos. E é uma satisfação que você não consegue tangibilizar aquilo. Você acha que vai lá para ensinar alguém? Imagina, você aprende não apenas a identificar os seus pontos fortes e fracos, como aprende a ser uma pessoa melhor, entendeu? Isso, cara, você não compra. Então, grosso modo, a gente faz chamadas, a gente acabou de fazer agora uma convocação, vamos dizer assim. Estamos com 10 mentores em várias áreas, inclusive gente do Rio, aqui de São Paulo. Legal. Salvador é maior, porque hoje você resolve muita coisa por Skype, né? Sim. E a gente incentiva para que os jovens que foram de bairros, enfim, mais pobres e que tiveram a chance de evoluir, etc e tal, a retornar para ajudar esses jovens. Essa ideia de fazer uma economia circular mesmo, ecossistema. Muito bom. Então, entrar procurar vocês, em nosso site, se de alguma forma falar, olha, eu tenho essa habilidade, estou a fim de ajudar. Exatamente. Quero de alguma forma contaminar positivamente outras pessoas. O ponto é esse. Legal. Muito bom. Posso fazer mais uma pergunta, Cris? Claro, por favor. Eu tive a oportunidade de ver o Paulo lá em Austin e foi muito legal, foi muito incrível. Eu me senti privilegiado de estar vivendo aquele momento. Eu queria dividir contigo e também saber se de alguma forma você conhece um pouco mais da história do David, que estava lá. David Wilson é um craque. O David, ele é um cineasta
né? É um produtor americano que trocou Hollywood por Salvador, pelo Brasil. Então é uma figura... Eu fiquei apaixonado pela história e eu queria que você pudesse dividir com a nossa audiência um pouquinho dessa transformação. Claro. Então, quando a gente logo no início fala das potencialidades de Salvador como geradora de conteúdo, inovação, conhecimento, Salvador tem uma magia que é muito parecida com o Brasil de um modo geral. Você encontra pela, enfim, gama diversa que a gente tem aqui, né? E o David Wilson, como vários soteropolitanos, enfim, por, vamos dizer, adoção, né? Como é quase o meu caso, né? Eu sou um soteropolitano que nasceu no Rio, que mora em São Paulo, mas já está juntando dinheiro para aposentadoria para lá, porque... Então, David Wilson chega em Salvador com uma boa parte dos gringos, né, americanos, para fazer turismo, conhecer as coisas. Tem muito o recall do Spike Lee junto com o Michael Jackson, gravando com Olodum, aquela coisa. Começa a conversar e vê o óbvio. Salvador tem um potencial muito grande e o custo de oportunidade lá é um dos melhores do mundo, do Brasil disparado. Por um motivo simples. Lá você tem a quarta maior população do Brasil, aliás, quinta. São quase 3 milhões de pessoas com uma gana, uma vontade de trabalhar, de produzir, de fazer coisas bacanas. E o David Wilson viu que ele não agregava mais lá no Brooklyn. Ele tinha uma plataforma de internet, a The Grill, que vendeu, e com parte da grana ele criou algumas empresas. Salvo engano, um dos sócios dele é o Lenny Kravitz, né? Sim. E ele está agora tentando estruturar uma ponte Estados Unidos-Salvador. Olha só. Focada muito na diáspora negra, porque tem uma lógica aí. Quando, salvo engano, era no Benin, uma das principais casas que tinham para enfim, fazer a travessia do Atlântico, e as famílias eram repartidas. Sim. O filho ia para a América do Norte, a mãe ia para Antilhas e o pai vinha para o Brasil, ou um outro arranjo. Então há uma conexão entre negros brasileiros, negros das Antilhas e negros americanos. Ele, de alguma forma, vem atrás disso e quer, claro, empacotar isso como um business. Então ele está enxergando hoje Salvador como uma ponta de lança para trazer as empresas dele para cá e atrair, enfim, investidores americanos, porque o dólar está na razão de 4, né? Um para 4, com $1 milhão, você causa um impacto relativo aqui no Brasil e em Salvador muito mais. Então, você ter essa possibilidade. E quando você pega o consumidor americano, né, a comunidade negra lá mal chega a 15%, mas é $1 trilhão. É muito dinheiro. Muito interessante. Eu queria também aproveitar para tentar fazer um exercício aqui de futurologia, né? Claro. A gente vê, quando a gente pensa em iniciativas como as iniciativas que estão acontecendo de inovação no Recife, né? Com o Laboratório César, você acha que o Vale um dia ele pode alcançar essa importância no sentido de colocar Salvador também no ecossistema de inovação brasileiro? Olha, eu acho que a grande missão da Vale é provocar. A gente não tem braço, a gente não tem recurso financeiro para ser esse grande ator, no sentido que vai ser a locomotiva desse processo, mas nós estaremos dentro dessa engrenagem que vai. E a gente está propositivamente dentro dessa engrenagem, criando o ecossistema, trazendo novos atores, novas ideias. De alguma forma, esse mérito não é nosso, mas ele passa pelo trabalho que nós estamos fazendo, e muitos outros, enfim, empreendedores têm
dado uma contribuição valorosa nessa área. Eu estou querendo chegar no seguinte: a Associação Brasileira de Startups, há algum tempo faz uma pesquisa, enfim, anual, Brasil, medindo o número de startups. Então, uma cidade está mais, vamos dizer, está com um ecossistema mais ativo, quanto mais startups surgem, crescem, etc. e tal. Brasil, há uma concentração muito grande. São Paulo é um grande ralo e depois vem o Rio. Então, quem está fora de São Paulo e Rio estava demorando muito a ter uma visibilidade. Recife, com o César, quebra isso. Foi um paradigma fantástico. É um de nossos espelhos. Tá? É alguma coisa que a gente enxerga como um exemplo a ser hackeado. Mas aí, nesses últimos 3 anos, em 2017, esses dados foram publicados há 3 dias. Salvador, em 2017, ocupava a 5ª posição no Norte, Nordeste em número de startups. Então, no ranking da AB Startups estava em 5º. No ranking brasileiro estava em 18º. Este ano, Salvador está em 1º no Olha ranking. aí. Norte, Nordeste Boa. e no 8º. Então sai de 5º para 1º no ranking Norte, Nordeste e do 18º para 8º no ranking Que legal. É. Brasil. Que incrível. Isso mostra exatamente que o ecossistema está crescendo e a Vale do Dendê é parte disso. Sem dúvida. Muito legal. Ela não a gente não pode se auto-atribuir o papel de líder desse processo, mas a gente também não é caudatário desse processo. A gente está ali no meio, ajudando muito a desenvolver esse ecossistema e tendo o César como uma grande norte, inspiração, um norte, sem dúvida. Muito legal. Excelente. Samuel, tá tão interessante essa conversa. Eu não quero terminar esse podcast tão já. Eu queria só trazer uma questão aqui pra gente conversar com o Rosenildo, que é o seguinte. Empreendedorismo negro, ele sempre existiu, a gente sabe. Desde o tempo da escravidão, que a gente tinha lá as escravas de ganho, né, que saíam às ruas de Salvador para vender seus quitutes. Quituteiras. Exatamente, que dava depois parte do que arrecadava para os senhores de escravos, né? Todo mundo também conhece as tias de cachorro-quente, as tias do doce que vende bolo nas ruas de comércio, na frente das fábricas. Então, sempre teve o empreendedor negro no Brasil. Agora a gente tem esse conceito, que é o empreendedorismo negro, afroempreendedorismo, black money, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Então, não é clichê, não é uma gourmetização, né? Quer dizer, não é porque eu deixo de me intitular como vendedor de cachorro-quente e passo a me intitular como empreendedor que a coisa muda, mas o fato é que essa também é uma percepção de uma evolução. Ou seja, quando primeiro a baixa autoestima é um combustível poderoso para acabar com o business, para acabar com a economia. Certo. Quando você tem uma autoestima mais, enfim, elevada, Sim. o tal do empoderamento, desculpa-me, é isso, os limites, você não se atribui limites, aí você vai até onde o seu sonho, enfim, alcança. Aonde eu tô querendo chegar? Essas quituteiras não foi um papel. Hoje é muito fácil a gente dizer, tem um tabuleiro da Baiana ali, etc e tal. Isso já foi uma grande revolução, uma contravenção. Perfeito. O negro estar na faculdade já foi uma ofensa. Sim. Porque já foi proibido na letra da lei pós-abolição que os negros estudassem. A lei da vadiagem surge para poder afastar o homem negro dos centros, porque aí ficaria a mulher negra apta ao trabalho Doméstico. doméstico e
coisitas mais. Por outro lado, o homem negro assustava pela força e também por ser um concorrente, enfim, ao emprego do branco. Então, quando a mulher negra vai e monta o tabuleiro com o melhor que ela tem, que é uma comida feita com muito amor e com muita técnica, ela começa a gerar renda, começa a ser uma transgressão. E aí a gente tem a Sociedade dos Pretos e Desvalidos lá de Salvador, onde elas depositavam parte da renda delas e parte desses juros ia para um fundo para comprar alforria de negros. Esse foi o primeiro crowdfunding Sensacional. enfim, Perfeito. das Américas. Não nasce no Vale do Silício, né? Não, nada mas disso. quando a gente passa a se enxergar como empreendedor, como produtor de conteúdo, como disseminador de saberes, tendo a plena consciência que o nosso cachorro-quente, o nosso angu, não é apenas um cachorro-quente, é o melhor cachorro-quente. Sim. Perfeito. Porque ele passa a ser uma referência, a gente passa a ser empreendedor. Porque a gente está adicionando o nosso saber, entendendo o nosso saber como uma potência, e o que muita gente fala, gourmetizando, eu não posso vender a única coisa que eu tenho a preço de banana. Sim. As coisas que eu tenho, que são, enfim, é um saber que só eu tenho, tem que ser valorado, porque todos os outros fazem isso. Exato. Então, não é porque eu venho da periferia que eu tenho que chegar no ticket máximo de R$1, R$2. Então, o empreendedorismo negro, ele surge com essa roupagem de Black Money, a partir muito da entrada dos jovens, esses jovens que foram para a universidade nos últimos 20 anos, que estão, muitos deles hoje estudando nos Estados Unidos, fazendo estágio, muitos estão em bancões, enfim, americanos aqui, bancos, né, que a gente nem sabe como fala o nome, né? Então, e ele vem, por que o Black Money, o empreendedorismo, é necessário que a gente se aproprie dessas... Porque é muito mais que um nome pomposo, é uma filosofia de vida. Então, a gente está, enfim, intuindo que, se eu compro, que o meu dinheiro, o meu consumo pode ser também revolucionário. Porque é a única coisa que eu escolho mesmo. Eu posso comprar um pão na padaria A, posso comprar um pão na padaria B, posso comprar um pão na padaria C. Essa escolha que eu faço, ela tem uma consequência, que ela vai premiar alguém. Sim. Então, eu vou gastar o meu dinheiro num lugar onde eu chego e não vejo nenhum funcionário igual a mim, nem o dono igual a mim. Ou seja, eu estou tirando o dinheiro do meu bolso, que é relação de troca. Sim. Estou trazendo pão. Ótimo. Mas ninguém compra só pão. Esse pão tem que ter um propósito, ele tem que estar movimentando alguma coisa. Então, nós sempre fomos empreendedores, agora era muito na base da civirologia. Por isso que a Vale do Dendê, a aceleradora Vale do Dendê, não ensina ninguém a ser empreendedor. Não dá para você ir na periferia e dizer à tia do dog que eu vou ensinar a senhora a ser empreendedora. Ela vai olhar para mim e falar: jovem, eu empreendo desde os 3 anos. Exato. Porque ou eu empreendo ou, enfim, empreendo. Sim. Ela não tem opção. O que eu posso dar a ela é trazer esse saber que não está ali, gestão e crédito, para que ela venda enfim, cachorro-quente, um angu, que seja dentro de redes. E o Black Money entra nessa história como? Por que eu vou comprar o mesmo cachorro-quente nos jardins, pagar R$20 e achando que eu comi o melhor cachorro-quente do mundo? Verdade. Sabe quem faz um cachorro-quente nos jardins? O cara que mora no Campo Limpo. Sim. Exato. A receita é dele. Entendeu? Então, se eu tiver a possibilidade de, com o que eu tenho na carteira, com o meu consumo, gerar riqueza, induzir a riqueza de onde eu vim, opa. Por que não escolher isso, né? Exato. É lá mesmo. Agora, não é só uma questão de dinheiro.
É uma questão de saber por que está gastando. Marcus Garvey, ele dizia, obviamente, que a gente tem que fazer o nosso dinheiro ser importante para a comunidade onde nós estamos inseridos. Sim. E de acordo com valores aonde a gente acredita que sejam valores bons. Então, sempre fomos empreendedores. Hoje a gente está se apropriando desses nomes que estavam apenas na academia, né? No Vale do Silício. Nos cursos de marketing aí de universidades. Eles vêm aqui estudar exatamente brancas. Isso. Mais ainda, nós sempre estivemos em todos esses ambientes, mas como objeto de estudo. Exato. Hoje a gente está como produtor de conhecimento e líder dessa história. Exato. É isso aí. Essa é a diferença. Samuel? Que demais. Incrível, né? Foi uma aula, eu adorei. Imagina, eu tô aqui em pânico porque, enfim, as ideias fervem, a gente fica querendo dar um recado, mas é um business, é óbvio que é um business. É um business e é um business que chega a movimentar 80 bilhões, é um dado que eu pesquisei, é um dado que vem do Instituto Locomotiva. Exato. O Data Popular também é voltado para esse mercado da classe C e do mercado que gira em torno das periferias e das comunidades. É muito dinheiro envolvido e a gente agora está se apropriando disso, explorando esse mercado, né? Então, mas se a gente tiver apenas um olhar business, a gente vai cometer os erros que foram cometidos no passado. Sim. Recente. Não é a primeira vez que as periferias tentam se mostrar de uma forma mais organizada. Na década de 20, 30, a Frente Negra, em 40, tenta organizar muito aqui em São Paulo e no Rio, tenta organizar, mas, enfim, por uma série de questões que antes não haviam, principalmente o acesso ao ensino superior e a um mundo globalizado e a falta de uma noção mais focada no propósito. Então, eu acho que hoje a gente pode dar uma contribuição, enfim, diferenciada. É business, é negócio. A Vale do Dendê faz negócios e visa o lucro. Certo. Social. Perfeito. Com impacto social. Com impacto social, sempre. Porque se no final do dia... Não transformar uma realidade não faz sentido. Na realidade não faz sentido. Eu acho que essa é a premissa hoje. Eu acho que pelo menos esse sentimento pode ser um otimista, um romântico, mas o sentimento que eu tenho é que nisso a gente não volta mais para trás. Acho que o lucro pelo lucro está superado. Acho que quem não olhar para isso vai ser atropelado. Né? Então, se a marca não tiver um propósito claro, definido, se ela não tiver um pressuposto legítimo e principalmente que ele não valorize o indivíduo, seja ele o colaborador, né? Que é por razões óbvias, diverso e plural, claro. Né? É só andar na rua, né? E se a gente não perceber essa pluralidade, a marca vai ser absolutamente atropelada. Uma vez eu vi um negócio que eu fiquei encantado, que eu vi um depoimento de uma menina de 16 anos que ela falou, olha, se a marca tal não se posicionar claramente sobre quem é o colaborador dela, se ela tem de fato um ambiente plural e diverso dentro da companhia e como é que ela trata alguns temas que são fundamentais para mim, não é que eu não compro mais aquela marca tal, eu faço a minha roupa. Exato. Então tem um negócio de essa transformação tão grande, né, tão significativa que assim, não, esse cara vai ter que comprar porque só tem eu que vendo e se eu não quiser comprar, eu compro aquela outra empresa, ele vai ter que comprar. Não, ele faz a roupa dele, né? Então a gente tem realmente um momento único de transformação e o que mais me cativa ou emociona é que a gente pode sim fazer negócios, fazer dinheiro, mas que a gente consiga distribuir esse dinheiro, que a gente consiga ter pressupostos mais nobres. Sem dúvida. Do que não ser só o acúmulo de poucos. Mas tem uma outra questão que veio se quase que atropelando aquelas mentes mais lentas, né, que estavam no business as usual, que foi a questão do washing, né? Não dá pra você greenwashing, né? O cara, todo mundo é verde, tudo é verde, vai pro marketing, o consumidor não tá caindo mais nessa. Você não engana todo mundo todo o tempo. A mesma coisa a gente está vendo agora com a tal da diversidade, que virou aí um mantra corporativo, mas tem muito diversity washing. Tem muita gente dizendo, não, a gente aqui tá... Principalmente quando tem a ver com
mulher negra. Sim. Mulher negra que está no subsolo da base dessa pirâmide. É uma questão, por isso que a Vale do Dendê tem entre seus cortes mulher e jovem. Sim. A taxa de desemprego do jovem é pelo menos 2 vezes maior que a taxa média. Sim. Bom, quem aqui não foi jovem, né? Sim. 15 anos, enfim. Eu comecei a trabalhar como aprendiz com 15 anos. Hoje você começa ainda com 15 anos como aprendiz, mas a maioria vai com 16, 17. A primeira coisa que te pedem é experiência. Mas ninguém te dá Agora tem estágio. inglês fluente também. Agora tem inglês fluente. Então a gente olha a mulher e o jovem, entendeu? Para, enfim, apoiar, porque a gente acha que tem uma base. Mas não exclui ninguém. Essa questão das marcas, né? Tem um ponto agora, e até parafraseando a Angela Davis, está muito claro para muita gente que quem não está trabalhando a favor está trabalhando contra. Não há neutralidade mais. Não tomar posição já é tomar posição. Exatamente. Então, se você não é parte da solução, só te resta um lugar neste mundo. Você é parte do problema. Exato. Não tem mais, não tem mais volta. Tem que tomar partido, não tem jeito, né? Tem. Muito bom. Exatamente. Fechamos? Fechamos. Olha, eu por mim ficaria aqui conversando com vocês a tarde toda. Mas então, pra gente encerrar, Rosenildo, eu só queria que você falasse uma dica de um livro ou de um filme que você gostaria de deixar como dica para os nossos ouvintes, que te impactou? Olha, tem um filme que até é muito óbvio, mas a história é muito boa, e eu fiz muito tempo jornalismo de negócios, eu fiz muito tempo, cobri muito tempo mercado financeiro. Então, Em Busca da Felicidade. Com Will Smith. Maravilhoso esse filme. O personagem é muito bom. É uma história real, né? Isso, é uma história real. Eu li a história dele. Bom. É muito boa. Eu acho que esse filme, ele traz pra gente ali falando em business, não aquela história de quem se esforça vence. Pelo amor de Deus, não é nada disso não, entendeu? Mas é que mostra um personagem com os seus dramas, ele tentando superar, e é isso. O universo às vezes conspira a favor, tem muita gente jogando contra, mas quando a gente foca, a gente tem mais chances. No caso dele, a história acaba muito bem, e eu acho que felicidade tem tudo a ver. Dinheiro é importante, mas se não tiver... realização, né? Isso, se não tiver saúde, se não tiver uma boa família, bons laços de amizade, o que a gente chama exatamente no final de felicidade. Muito bom, excelente. Muito legal. Muito obrigada, Rosenildo. Obrigada, Samuel, pela oportunidade. Adorei ser anfitriã aqui desse podcast. Eu queria, então, agradecer ao nosso ouvinte e dizer que o Ideias Negras é um podcast voltado para entrevistados negras e negros que estão com alguma iniciativa bacana, fazendo reflexões incríveis para transformar essa nossa sociedade. A gente está em todos os canais, está no Spotify, está no SoundCloud, tem uma página no Facebook, no Instagram. E espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado do programa. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Valeu. Opa, só uma coisinha bem rápida. Eu esqueci de passar o nosso site. Sim. É www.valedodendê.org. Lá você encontra como ter, enfim, acesso aos nossos programas para mentores, nossos, enfim, editais. Tá tudo lá. Legal. Muito bom. E eu queria também fazer um último comentário, que é quem está ouvindo esse nosso conteúdo e ainda não conhece o portal, porque as pessoas podem estar chegando a gente pelo Spotify, pelo iTunes, enfim, eu recomendo muito uma visita ao portal www.portaldepropósito, esse D um D mudo, que é exatamente para brincar com isso, de diversidade e tudo mais, depropósito.com.br, e lá a gente fala sobre todas essas agendas de inclusão e respeito ao ser humano. Então vai ser um prazer ter vocês no portal, produzir conteúdo com a gente, comentar os nossos conteúdos. O objetivo é ter uma mesa de diálogo lá e de discussão sobre essa agenda toda. Cris, muito obrigado por estar aqui à frente hoje. Foi muito bacana. Prazer enorme. E obrigado, Rosenildo, também. Opa, tamo aí. Foi uma viagem muito bacana aí. Valeu, muito galera. Obrigada, gente. Dendê na veia. É isso aí.